Saudações, eu sou o Marcos Valério XR no dia 24 de outubro de 2021 e vamos dar um prosseguimento a um tema que foi desenvolvido no vídeo sobre paraísos fiscais, apesar de que você não precisa ver ele necessariamente antes, pode ver depois. E também fazer uma conexão com um vídeo bem antigo, onde eu comentei o que na época era PEC 241, depois virou PEC 55, depois virou Emenda Constitucional 95 e hoje é simplesmente teto de gastos. Aquilo que está a discussão do momento. Se o governo deve furar o teto de gastos, eu já digo logo, tem que furar sim. Eu sou totalmente favorável. Tá aí uma coisa onde eu concordo. Concessão desse auxílio aí, emergencial que o governo quer dar, pode ser eleitoreiro, é eleitoreiro pra caramba, mas uma coisa eu te garanto, meu amigo. Para aquele pessoal que tá ali, passando necessidade, passando fome, isso aí é uma dádiva. Então eu sou favorável sim. Que faça, devia pagar até mais. E fura essa porcaria desse teto de gasto sim. E aí você vai ver que a mídia, em peso, sem nenhuma nota dissonante, toda a grande mídia vai sair em defesa desse teto de gastos. Da mesma forma como a totalidade dessa grande mídia se exime de criticar a questão dos paraísos fiscais. Todos eles vão se apressar a dizer que é perfeitamente legal ter contas em offshores, né? Esqueci até de usar esse termo, mas é um termo utilizado também para paraíso fiscal. Inclusive até mesmo livrar a cara do Guedes, né? Que colocou esse dinheiro lá fora, porque, recapitulando, né? Até de uma forma mais simples, é que esse camarada está com esse dinheiro lá fora porque ele não quer pagar impostos, ele está sonegando imposto aqui dentro, ou porque esse dinheiro é sujo, ele quer esconder, ou então porque, lembra que eu falei aqui, você pode prever uma atitude governamental desastrosa que pode vir confiscar seu dinheiro, ou pode ter um estrago tão grande na economia que é melhor se tirar. Ou então é isso, ou então ele está prevendo um desastre econômico, ou então que o próprio governo vai arrancar dinheiro dos outros. Então, sim, ainda que fosse legal, que não é, é totalmente canalha que Paulo Guedes e aquele outro presidente do Banco Central também tenham dinheiro lá fora guardado em offshore, para dizer o mínimo, sem contar que o bicho ganha com o alto do dólar, né? Então, absolutamente canalha. Então, mas a grande mídia em peso não vai dizer isso. A grande mídia em peso vai continuar defendendo isso, porque, como eu falei muito claramente, é de total interesse, está totalmente a serviço das grandes redes financeiras esse esquema criminoso, esquema mafioso de movimentar dinheiro internacionalmente, se livrando de impostos, passando por paraísos fiscais, utilizando sigilos, porque sigilo, enfim, esse negócio de sistema privacidade, esse anonimato, ele só tem um propósito: te proteger de possíveis consequências. Isso em alguns casos pode ser justificado, porque você pode estar sob uma ameaça de um governo opressor, ou de alguma coisa que atente contra a sua vida. Só que quando você está numa situação dessas, quando você não está fazendo nada de errado, você ainda precisa de sigilo, você pode estar querendo se defender de alguns, mas você pode apelar para outros. Você vai estar querendo se proteger de algumas pessoas que são perigosas, mas você pode recorrer a outros aos quais você é capaz de admitir, porque você está com a verdade ao seu lado, você está com a legalidade ao seu lado. Então você pode estar se protegendo de criminosos. Mas quando você é um criminoso, aí você precisa de sigilo absoluto. Muito cuidado com essas defesas apaixonadas da privacidade, de você ter lá o anonimato, extremamente pé atrás com isso, porque apesar de haver algumas situações onde se justifica, para pessoas honestas essas situações são pontuais, ao passo que para criminoso, para bandido, ela é absolutamente vital, ela sempre vai ser uma necessidade. Então quando você for fazer uma defesa entusiástica do sigilo, de se proteger a sua identidade, não se revelar, você vai ter uma ou outra pessoa que está fazendo isso de uma forma justificada, e a maioria vai ser criminoso. Então muito cuidado com isso. Mas beleza. Só que faltou explicar, aliás, uma coisa que eu devo explicar há muito tempo, é melhor essa questão da dívida pública, porque o objetivo do teto de gastos é garantir o pagamento de juros da dívida pública. É só esse. Que já consome mais de 1 trilhão no nosso orçamento, já consome. Isso aí tem uma certa dificuldade, porque cada um vai fazer uma medida, alguns chegam a dar mais ou menos 40% do PIB, outros fazem um cálculo que dá mais de 50%, alguns chegam até mais, então tem uma certa flutuação aí, mas assim, no mínimo, por baixo, a dívida pública come 40% do nosso PIB de forma direta, sem contar a forma indireta, que dá muito mais da metade. E, na verdade, toda essa questão do teto de gastos ele foi criado basicamente para isso, para que se desvie dinheiro da infraestrutura, desvie dinheiro do essencial, daquilo que é crucial para o desenvolvimento de um país, para a sobrevivência da população, para quê? Para alimentar a pança de bilionário. É para isso. Claro, nem todas as pessoas que ganham com a dívida pública
estão necessariamente nesse caso. Mas a maioria do montante da dívida é. Por exemplo, eu mesmo me beneficio da dívida pública. Por quê? Porque eu tenho um fundo de pensão, esse fundo de pensão joga dinheiro no Tesouro Direto. Então, a maioria dos fundos de pensão são credores da dívida pública. Não deveriam ser. Já falei que não devia. Até tem esforço dentro do sindicato para tirar esse tipo de especulação. Do jeito que as coisas estão arquitetadas, meio que não tem jeito. Mas o grosso mesmo são pessoas que são grandes bancos, são grandes financistas, ou pessoas que, bem ou mal, estão com o dinheiro sobrando, em vez de investir numa atividade produtiva, dada a configuração econômica do país, joga dinheiro na exploração da dívida pública, não produz absolutamente nada, fica endividando o Estado e vivendo de juros. Mas a questão é, por que raios o Estado se endivida? Por que existe essa dívida pública gigantesca? É isso que tinha que ser colocado, é isso que tem que ser discutido. E durante muito tempo eu evitei falar sobre isso, porque eu sempre vi o negócio de um jeito que eu achei, pô, mas é simples demais, não pode ser tão simples assim. Mas eu acho que é bem simples e extremamente constrangedor. Vamos ver? Antes de desenvolver melhor essa questão, é bom a gente ter em mente que a gente vive numa civilização que há séculos naturalizou uma coisa pra lá de esquisita, que é essa ideia de que é perfeitamente legítimo você emprestar dinheiro a juros em qualquer situação. Veja, não estou falando em investimentos necessariamente, porque tem um certo investimento prevê a produção de riqueza nova, né? Então faz um certo sentido você ter lá um retorno para o investidor. Mas estou falando que você tem a ideia do empréstimo a juros, que tradicionalmente conhecido como usura, e isso foi naturalizado na nossa civilização contemporânea, quando na verdade era universalmente condenado pela quase que totalidade das tradições. Todo mundo sempre observou que há uma coisa muito estranha em você tendo um dinheiro que não está te fazendo falta e havendo uma pessoa em necessidade, e você, ao emprestar essa grana para ela, você cobrar uma taxa de juros qualquer que é totalmente arbitrário, todas as tradições entendem que tem alguma coisa errada aí. E a gente perdeu essa noção. Tudo bem, isso é uma situação discutível. Pode ter lá algum motivo pelo qual algum motivo mais ou menos legítimo pelo qual alguém empresta o dinheiro. Mas essa discussão nem existe mais. A gente deixou de ver isso como problema. A gente simplesmente aceita esse ponto. E é muito curioso, porque todas as justificativas para dizer para isso são fajutas, quando você observa bem. Alguns vão justificar que é uma taxa de risco. Isso é mentira, porque você emprestar um dinheiro para uma pessoa e cobrar mais, em que sentido isso faz com que diminua a possibilidade de ela te dar um calote? Pelo contrário, aumenta, né? Se ela tinha que devolver tanto, mas agora tem que devolver tanto, mais tanto, simplesmente diminui a possibilidade de que ela honre aquele compromisso. Em que sentido, então, você pode justificar isso como risco? Então, de certa forma, você só pode entender isso como sempre, necessariamente como um investimento. Só que uma coisa é você investir em atividades produtivas. Uma coisa é você emprestar dinheiro para alguém que está querendo abrir uma empresa para ganhar mais dinheiro. Outra coisa é você emprestar para alguém que está em necessidade, que tem que pagar a conta. E aí sim temos um problema aí. Eu ainda preciso qualquer dia fazer um vídeo mais específico sobre isso, porque esse é um assunto mais complexo. Mas o fato é que, quando o Estado se endivida, ele está se endividando necessariamente para produzir mais dinheiro? Às vezes, sim. Às vezes ele está pegando investimentos para desenvolvimento de atividades produtivas. E às vezes não. Às vezes você tem que pagar a conta. E na maioria dos casos que a gente vê é isso. As contas não fecham, né? Então tem que pegar dinheiro para pagar salário, às vezes. Para fazer manutenções básicas de infraestrutura. Para poder colocar na saúde pública. Para poder colocar na segurança. Então são questões de necessidade. São gastos que não são gastos lucrativos. E, no entanto, ele pega um montante de dinheiro e tem que devolver uma quantia maior, o que só vai piorar a situação com o tempo. Isso não é só no Brasil. A totalidade dos países que nós podemos chamar de capitalistas tem dívidas públicas impressionantes. É sempre bom lembrar que a maior dívida pública do mundo em relação à sua própria riqueza é o Japão. E Estados Unidos tem uma dívida monstruosa também. Então isso faz parte do sistema, entenda. Não é uma coisa acidental. O sistema econômico, nosso sistema econômico, trabalha com dívida pública. Isso faz parte. A questão é como é que a gente chegou nessa situação. Por que o Estado passou a se endividar cada vez mais? E aí nós temos que voltar naquela coisa que eu expliquei no último vídeo sobre os paraísos fiscais. É que o Estado sempre se financiou por meio de impostos, né?
Com exceção dessas coisas que são mais recentes, que são empresas públicas, que às vezes fazem atividades produtivas, então isso também gera uma certa renda pelo Estado, bancos de fomento público, mas no geral o gosto continua sendo imposto. Tradicionalmente não tem outra forma. E se você gosta de imposto não, azar o seu, mas o fato é que não tem outra forma de existir uma civilização sem cobrança de imposto. Então, e ao longo da história, a gente sempre observou que os mais poderosos sempre tiveram meios de se isentar do pagamento desses impostos ou minimizar, jogando a maior parte da carga tributária para os mais pobres. Então eles sempre fizeram isso tradicionalmente. Agora, há uma diferença com relação àquele mundo assim, medieval ou pré-moderno e à contemporaneidade. É que antes você tinha aquela nobreza, sabe, aquele clero, que eles conseguiam às vezes se isentar parcial, às vezes até totalmente do cobrança de impostos, mas, bem ou mal, eles ainda faziam parte daquela sociedade, eles ainda geravam alguma atividade naquela sociedade, alguma atividade produtiva, ou prestavam algum serviço para aquela sociedade, ajudavam na manutenção daquela ordem. E no padrão, no paradigma contemporâneo, isso não necessariamente acontece. Na atualidade, os mais poderosos, as elites financeiras, são proporcionalmente muito mais ricas do que eram essas antigas castas hereditárias tradicionais. São muito mais ricos. E proporcionalmente eles pagam menos imposto ainda. E como é que eles conseguiram essa riqueza? Do nada? Eles conseguiram essa riqueza por meio de atividades econômicas dentro de uma civilização cuja infraestrutura é garantida por meio de impostos. O industrial que montou lá a sua fábrica e promoveu uma grande produção e conseguiu ganhar muita grana com isso, ele fez isso dentro de uma estrutura social que fornece energia, fornece água, subsidiado ou não, mas sempre por meio de uma infraestrutura estatalmente embasada, que pode até utilizar várias empresas privadas, mas essas empresas privadas ainda funcionam à base de um sistema que depende da manutenção pelo Estado. Se você retira o Estado da equação, não tem como funcionar nada. Isso é simples. Aquelas pessoas que trabalham, aquela mão de obra, são pessoas que frequentemente receberam educação pública. São pessoas que recebem saúde pública frequentemente. Então tudo aquilo que você utiliza, mão de obra, energia, localidade, ambiente, absolutamente tudo é, de um modo ou de outro, vindo de uma estrutura civilizacional que se financia por meio de impostos. E você enriqueceu nessa estrutura. Você não enriqueceu num deserto, só utilizando fontes naturais. Você enriquece dentro de uma civilização estatizada em grande parte por meio de, e que cobra impostos. E na hora de você retribuir, como eu expliquei lá no outro vídeo, esses grandes empresários, essas grandes elites descobriram 1001 formas de evadir, de escamotear o pagamento de impostos. Entre eles, os paraísos fiscais, a movimentação de dinheiro internacionalmente, onde eles não se identificam, jogam o dinheiro para lá e para cá, para não pagar imposto, que é a menos criminosa das justificativas, né, não pagar imposto. Citei a questão das fundações, citei outros meios de você fazer lobbies comerciais, legislativos, para que você reduza o pagamento de impostos. No Brasil, por exemplo, você tem o famoso refis, né, que refis é aquele negócio, você arrasta uma dívida de não sei quanto lá por 1, 2, 3 anos, de repente vem refis, você paga 10% daquela dívida só e está resolvido. Então assim, é uma forma fantástica de minimizar seu pagamento de imposto. Nós temos uma, apesar do caso do Brasil ser pior, ainda assim isso acontece de uma forma generalizada. Proporcionalmente as pessoas mais ricas pagam menos impostos. E no entanto, as atividades de infraestrutura, as atividades fundamentais da civilização só estão aumentando, só vão crescendo. A gente não está gastando menos. A gente está querendo dar cada vez mais qualidade de vida para as pessoas. A gente está querendo dar recursos de saúde cada vez mais caros, recursos de infraestrutura cada vez mais caros. Então o custo de manutenção da sociedade aumenta quanto mais aumenta a sua complexidade. E à medida que aumenta esse custo de manutenção, permite uma civilização cada vez mais complexa, cada vez mais sofisticada, mais essa civilização é capaz de gerar mais riqueza. E mais aqueles que já detêm o poder são capazes de extrair mais riqueza dessa civilização ainda, só que cada vez menos eles pagam impostos. Então você vê que a conta não fecha. O gasto público vai aumentando cada vez mais, gastos absolutamente fundamentais. A capacidade de gerar riqueza da civilização aumenta cada vez mais. Cada vez mais a maior
porção das riquezas é atribuída para uma elite cada vez mais concentrada, e essa elite que abocanha isso cada vez paga menos imposto. Então não tem como funcionar, meu amigo. E aí, claro, esta mesma elite vai emprestar esse dinheiro para o governo, metendo uma taxa de juros arbitrária. Tudo bem que é um jogo totalmente controlado. E essa taxa de juros, esse sistema usurário da dívida, acaba gerando esse modelo um tanto quanto autodestrutivo, né? Porque hoje no Brasil, por exemplo, hoje há muito tempo, né? Não vale a pena você investir em atividade produtiva. Se você recebe uma bolada aí, você pode abrir uma empresa? Pode. Você pode arriscar aí, lidar com funcionários, lidar com legislação, lidar com a crise econômica. Ou você pode simplesmente emprestar dinheiro para o governo, fazer porcaria nenhuma. Você vai ganhar uma beleza, uma bolada. Vai continuar ganhando muito bem, simplesmente emprestando dinheiro. Então o Brasil foi transformado no país do rentismo, mais do que os outros países em média, porque na maioria dos outros países, embora tenha cargas tributárias às vezes maiores, também tem, às vezes tem remunerações de dívida pública menores e maior fomento de atividades produtivas. No próprio Brasil você viu isso. Por exemplo, durante o governo Lula, os anos dourados, né, onde teve muita movimentação econômica, você vê que tinha tanta legislação trabalhista quanto tinha antes, tinha tanta carga tributária quanto tinha antes, e aí a economia estava vindo bem. Tinha pleno emprego, muita empresa estava abrindo, muita gente estava enriquecendo, inclusive surgindo novos bilionários, surgindo mais milionários, as coisas estavam prosperando. Aí vem esse desastre de ambiente econômico aí, né? Você vê que não é questão de você sair abatendo imposto. Você abate imposto e continua a mesma porcaria. Não é questão de você reduzir a legislação trabalhista. Reduziu, continua a mesma porcaria. Porque o ambiente econômico está um lixo. Então, nesse contexto, o Brasil mostra bastante que a situação não é bem por aí. E aqui nós temos um problema muito sério também, que grande parte do pessoal que ganha muito dinheiro, muitas vezes não retorna esse dinheiro para o país. Muitas vezes não está exatamente gerando dinheiro aqui dentro. Não está gerando serviço aqui dentro. Às vezes vai tudo para fora. Às vezes ele especula em bolsas internacionais. É aquela questão, como é que eu falei, como é que funciona a privatização. A privatização é basicamente você abocanhar uma empresa pública e grande parte do dinheiro daquela empresa que ia para funcionários da empresa que viviam naquela comunidade local e gastavam aquele dinheiro ali dentro, esse dinheiro vai todo para fora. Então você vai cada vez piorando as condições. E como você vai tendo cada vez menos fonte de renda, cada vez mais o governo tem que se endividar para que essa mesma panelinha que defende isso tudo, que financia esse discurso, ganhe mais e mais dinheiro. E é essa mesma galera aí que defende o teto de gastos. São os que mais usufruem da dívida pública. É por isso que eles não querem que fure o teto, que é para que todo o dinheiro que o Estado consiga arrecadar seja para deixá-los cada vez mais ricos. Toda vez que você vai tocar nesse assunto sobre a legitimidade desse sistema, de que o governo tem que estar remunerando esses rentistas, tem que estar pagando essas... E veja só, lembrando que na dívida pública o governo não está quitando a dívida, ele está simplesmente pagando os juros. E lembre-se, se você empresta dinheiro para alguém, melhor do que se a pessoa te devolver esse dinheiro integralmente, mesmo que com alguma taxa de juros, essa pessoa passa o resto da vida sem quitar a dívida, mas pagando os juros. Você ganha muito mais. Faz as contas. Você empresta R$1.000 hoje para alguém. Essa pessoa pode daqui a alguns meses te pagar lá 1.200. Morreu a dívida. Você ganhou, lucrou R$200. Mas se essa pessoa nunca conseguir pagar essa dívida, passar 10 anos, tipo, por ano, te dando R$100 só de juros. Nesses 10 anos você ganhou 1.000, dobrou sua renda. É muito mais vantajoso. E aí, nota, o governo nunca paga a dívida pública. Ele só mantém, paga só os juros. É um negoção para quem tem muita grana. Mas assim, voltando, sempre tem um panaca para dizer, não, mas é porque pegou o pessoal tem que pagar. Mas claro, ninguém questiona isso. A questão são as condições dessa. Por que pegou emprestado? Como foi que pegou? Por que de tal taxa de juros específica? Quando o pessoal fala em auditoria da dívida pública, tem uma série de questões aí, porque grande parte dessa dívida, eu chuto, assim, tipo metade, é ilegítima no sentido que às vezes taxas de juros que não se justificam, pessoas que às vezes herdaram títulos
pensa um pouco essa complexidade, mas às vezes são títulos públicos que são transferidos de lá para cá, que depois de um determinado tempo se deterioram e que às vezes não estão sendo, não se observa que já expirado, ou que às vezes já pagou muito mais do que devia. Então tem toda uma série de questões que teria que ser averiguada por uma auditoria, que é uma coisa que o pessoal que defende não quer nem saber. Porque sabe que se meter uma auditoria aí, os defensores da privacidade sabem muito bem que vão ser desmascarados. Que vai ter um monte de coisa aí que não se justifica. Mas independente disso, mais do que isso, as próprias condições de tomada dessas dívidas, a própria estrutura do sistema tinha que ser questionada. E às vezes isso nem o pessoal que cobra a auditoria da dívida pública às vezes questiona isso. Às vezes são um pouco tímidos nesse sentido. Mas o fato é que nós temos um sistema que está aí remunerando religiosamente, sem falhar. O Tesouro Direto é a aplicação mais confiável que você pode fazer com o dinheiro. Você não tem o risco de crise no mercado financeiro que você pode perder grana. Não tem, é garantido. Emprestar dinheiro para o governo é garantido seu retorno. Por quê? Porque tem uma série de forças políticas e econômicas que garantem esse pagamento. E independente disso ser justo ou não, de às vezes você tem emprestado de boa fé ou não, às vezes você é um investidor razoavelmente honesto nesse aspecto, às vezes até você os fundos de pensão jogando dinheiro, de fato, uma coisa eu posso te garantir. Se por algum motivo você simplesmente calotasse esse pessoal, ninguém vai passar fome, ninguém vai ficar sem emprego, ninguém vai ficar sem casa. Todo mundo aí que emprestou esse dinheiro, emprestou dinheiro que tinha sobrando. Nem eu vou ser prejudicado pelo meu fundo de pensão, porque tá, pode ganhar um pouco menos, mas ainda ganha. Não toma um prejuízo significativo. Se você der um calote na dívida pública, esse 1 trilhão aí vai ter lá algum impacto sim. Mas uma coisa eu garanto, nenhuma desses agentes que emprestou esse dinheiro vai passar qualquer tipo de necessidade. Essa galera que está recebendo um auxílio Brasil aí, qualquer, ou Bolsa Família com outro nome, essa galera está passando necessidade. E se você tira 100 milhões do título da dívida pública e joga dessa galera aí, além de você estar salvando vida, literalmente, você vai promover uma movimentação na economia que incentivo fiscal e perdão de dívida nenhum consegue nem chegar perto. Significa milhares, milhões de pessoas que vão pegar essa grana e vão gastar. Significa comércios locais vendendo mais. Quem mais gosta de Bolsa Família, de auxílio emergencial, são pequenos comerciantes locais, pequenos empresários, especialmente de cidades do interior. Eles ganham praticamente tudo em cima disso. Povão, pessoas mais pobres, quando pegam dinheiro, não guardam embaixo do colchão, não, não mete em caderneta de poupança, não, não faz investimento na bolsa, não. Eles gastam, e esse dinheiro que eles jogam movimenta a economia. Isso gera demanda, e às vezes gera necessidade de serviço, e às vezes gera contratações. E aí você diminui o desemprego. De uma certa, jogar dinheiro diretamente para o povo, infalivelmente aquece a economia. O auxílio emergencial demonstrou isso com uma clareza cristalina. Necessariamente aquece a economia, ajuda a recuperar, ajuda a gerar emprego, diminui a criminalidade, inclusive. E você permite o surgimento de pequenos empresários, e isso tem um efeito, um círculo, o famoso círculo virtuoso. Só vai crescendo. E no final das contas enriquece todo mundo. Agora, jogar essa mesma quantidade de dinheiro para uma panelinha bilionária, o cara pode enfiar aquilo lá no bolso e guardar, não está precisando ter necessidade nenhuma. Pode investir no exterior, pode gastar com bobagem lá fora. Não necessariamente ele vai gerar qualquer atividade produtiva aqui dentro. Eu tenho um vídeo sobre isso, né, o famoso Economia Build Up, que explica detalhadamente essa questão. E você tirar esses 100 bilhões desse mais de 1 trilhão que vai para encher o bolso de credores da dívida pública, não vai fazer nenhuma diferença significativa, a não ser para o ego, a não ser para quem está disputando com um amiguinho bilionário quem ganha mais no mercado, tá? Quem tem mais grana, quem tem o iate mais caro, aí você pode fazer alguma diferença. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, é meio irônico, é meio bobo, mas assim, eu acho que tem um impacto simbólico relevante, sabe? É a diferença entre alguém que pode não ter o que comer em casa, que tem que decidir se compra uma mochila para o filho para a escola ou se compra comida. É o dilema dessa pessoa. E o dilema do sujeito que está simplesmente escolhendo se ele compra um Hyundai ou um Mazda um carro de 200 mil reais. Qual que é
Como que ele vai fazer para impressionar mais a sociedade? E é para beneficiar esta panelinha que todo o nosso sistema funciona. E a serviço disso que está o teto de gastos. E o teto de gastos, vale lembrar, é uma das coisas mais insanas que já foi criadas nesse mundo. Sem sombra de dúvida, sem medo de hipérbole, o pior crime cometido com esse país, contra esse país, com certeza nesse milênio, mas talvez assim, nos últimos meio século, foi esse teto de gastos. Esse teto de gastos é absolutamente insano, ele é incompreensível, ele é injustificável. Aliás, eu vou te dizer, a coisa que ele é mais útil é para servir como parâmetro definitivo de decisão para quem merece seu voto ou não. O indivíduo não foi contra o teto de gastos, não foi contra a emenda constitucional 95, não merece seu voto, é canalha, ou imbecil. E eu vi muita gente boa por aí que foi a favor dessa porcaria. Aqui no Brasil, aqui em Brasília, um tal de Regufe, que é um sujeito que eu até tinha uma certa alta conta por ele, foi a favor dessa porcaria. Vai concorrer para governador daqui a pouco. Não tem meu voto. O governador Cristóvão Buarque, em quem eu já votei, foi um dos bons governadores de Brasília, votou nessa porcaria. A última vez que eu encontrei esse sujeito ao vivo, quase que eu bato nele. Bolsonaro votou a favor dessa merda. E toda essa quadrilha, toda a corja votou a favor dessa porcaria. É o parâmetro definitivo. A defesa, Ciro Gomes é o único que diz que essa porcaria desse teto de gastos tem que ser derrubada. Nem o Lula tem coragem de dizer isso, porque não quer desafiar o mercado. Fomos Deus mercado, agora é ser uma entidade. O mercado está muito sensível, o mercado, não sei o que lá, o mercado reagiu, não é o mercado do cacete, rapaz, tudo vergonha na cara. Isso é um bando de endinheirado, cheio da grana, que não pode ver a sua rentabilidade reduzir assim um dígito que já fica todo afetado. Para você ver, quanto você acha que ele perde numa brincadeira dessa? Vê o Paulo Guedes, cada vez que tem um aumento do dólar, o Paulo Guedes ganha alguns milhares de reais numa bolada só. Tipo assim, em uma hora que o dólar dá uma variação, o Paulo Guedes ganha 20, 30, 50 mil reais a mais. Aí de repente, pega um sujeito que tem essa mentalidade, que está acostumado a ganhar isso, de repente tem uma quedinha ali, putz, o cara em vez de ter ganhado numa hora 40 mil, ganhou só 39. Aí o cara fica desesperado. 39 para encher o bolso dos 10 bilhões que ele já tem. Isso é o mercado. O mercado não é economia real, não. Não é geração de emprego, não são as pessoas trabalhando, não. Nós temos aí uma civilização que se sustenta por meio de impostos, não tem outra forma. E a civilização tem que ter um destino que dá para a sua geração de riquezas. Toda a questão pode ser resumida de uma certa forma a isso. Como que essa civilização apanha toda essa produção de riquezas, tributa essa produção de riquezas e como que ela redistribui isso. Essa produção monumental de riqueza. Nós estamos falando de trilhões de reais. Numa população de pouco mais de 200 milhões de habitantes. Se você fizer as contas, você percebe que tem mais dinheiro do que o necessário para garantir o básico para qualquer pessoa. Um dos motivos pelo qual eu digo que a renda básica universal é meio que inevitável. Mas o grau de distribuição aí é o que vai variar. Algumas políticas vão priorizar fomentar as populações mais pobres. Por quê? Só por caridade? Só porque é bonzinho? Não. Porque quando você faz isso, você gera uma movimentação econômica que, no geral, beneficia todo mundo. Você jogar dinheiro na base da pirâmide faz com que a produção aumente e beneficie a pirâmide inteira. Você jogar dinheiro lá no topo da pirâmide, não necessariamente isso acontece. Pode até acontecer, mas no caso do Brasil, tradicionalmente, historicamente, isso não acontece. O dinheiro é todo embolsado e não serve a porcaria nenhuma. E é a escolha que o governo atual faz. É a escolha que essa PEC do gasto maldita faz. É aquilo que tira do essencial para esbanjar no supérfluo. É a analogia que eu já usei inúmeras vezes. Nossa emenda constitucional 95, esse sistema é basicamente comparado a um orçamento familiar, seria como se você congelasse os seus gastos com a escola dos seus filhos, mesmo que você tenha mais filhos, você não pode aumentar o gasto, aquilo que você gastava para 2, agora vai ter que gastar para 3, vai dividir. Você não pode aumentar seu gasto com plano de saúde, você tem uma pessoa envelhecendo na família, uma pessoa ficando doente, mas você não pode aumentar o gasto. Você não pode construir um quarto novo, uma pessoa nova que vem morar com você. Mas você pode à vontade gastar com prostituta, com droga, com farra. O teto de gasto é isso. É basicamente isso.
É você tirar do essencial para esbanjar no supérfluo. Ele é feito para que o governo não tenha condições de financiar a estrutura básica da sociedade para encher a pança de quem já tem muito dinheiro. É isso que essa quadrilha defende. É isso que liberal defende. O liberalismo é para isso, atualmente. O nosso liberalismo atual. Chame de neoliberalismo, chame de neolibertarianismo, chame de anarcocapitalismo, que não passa de uma fachada louca para ficar se fingindo de louco para defender essa mesma porcaria. Mas todos estão comprometidos com a defesa desse sistema. Não é à toa que são discursos financiados por think tanks, bancados pelos beneficiários desse sistema. E todos eles vão se posicionar, tal como a grande mídia, a favor dos paraísos fiscais, dizer que não tem problema nenhum, você já diz para o exterior, que tem sim que respeitar o teto de gastos, você não pode furar, porque dá dinheiro para a população eleitoral, que no caso é mesmo, mas independente disso, de uma visão utilitarista, ainda assim vai atender necessidades reais. Todos eles vão defender esse mercado financeiro aí, sabe? Essa manutenção, eles vão falar em meritocracia de playboyzinho que recebeu a fortuna do pai. No momento nós estamos passando pelos piores momentos da história do país, onde toda essa quadrilha, toda essa corja, todo esse bando de canalha conseguiu assumir todos os postos de poder e toda a política econômica do fascínora do Paulo Guedes, desse bandidinho, que aliás, muita gente nem sabe, né, mas o sujeito mora na Granja do Torto, que é a residência presidencial. É um fato inédito na história, não sei falar. Você tem a Palácio do Alvorada, que é onde o presidente trabalha, você tem o Palácio próximo Planalto, que é onde ele trabalha, o Palácio do Alvorada, que é onde ele mora, mas você tem também a casa de fim de semana, que é a Granja do Torto. E o Paulo Guedes está lá, em vez de ser a família presidencial. Parece até que a Michelle Bolsonaro não está gostando disso. É sempre dizer, eu tenho a impressão que o Bolsonaro tem um certo amor meio anormal por esse Paulo Guedes, viu? E esse fascínio, esse canalha miserável está lá, com seu dinheiro, toda a sua grana em offshore, cheio da grana, lucrando com a miséria alheia, legislando em causa própria, derrubando iniciativas de cobrar imposto de gente que manda dinheiro para o exterior e de aumentar a cobrança para dinheiro que é repatriado. E tá aí a corja, a quadrilha de bolsonaristas, boçal, o bando de animal de que merece apanhar, defendendo esse canalha. Ah, mas chega. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 24 de outubro de 2021. Obrigado por sua atenção.